Olá pessoal, eu sou o pastor Pedro Nascimento, mais uma vez aqui, entrando através dessa filmagem, né? Na sua casa, de uma certa forma na sua vida, porque você está vendo e ouvindo, né? E quero continuar nesse momento, né? Falando de fé, e quero aproveitar, convidar vocês. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, na tua cabeceira de cama, ou na tua estante, você possa pegar para que a gente possa ler junto, né? E a mensagem de fé que eu trago hoje, ela está no Evangelho de Marcos, o capítulo é o capítulo 10, e o versículo é o 46, né? Vamos aqui falar de fé. Diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó quando ele e seus discípulos e uma grande multidão saía de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. E lançando de sobre si a sua capa, levantou-se de um salto, dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha que interessante essa palavra, uma palavra que ela fala acerca de um acontecimento na época de Jesus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Bartimeu, e aqui Marcos ele frisa bem, diz, olha, cego Bartimeu, filho de Timeu. Timeu, o pai de Bartimeu, ele foi um capitão de exército, né? Foi um capitão de exército, e ele liderou, né, as suas tropas. Só que quando Roma assumiu, né, o governo, né, ali naquela época, em Jericó, foi tomado ali todos os bens das pessoas mais ricas, abastadas, né, naquela época. E no meio deles estava Timeu, pai de Bartimeu. E a Bíblia diz que naquele momento tomaram os bens dele, e ele se revoltou, e aí mandaram prender, e acabou matando aquele homem. E como Bartimeu era filho, o governo daquela época ficou com medo de que seu filho viesse se rebelar, viesse ir contra o governo daquela época. Aí furaram os olhos dele, cegaram Bartimeu. Então Bartimeu não nasceu cego, ele foi acometido de uma cegueira, né? Houve circunstâncias em que o seu pai se envolveu, né? Lutas políticas que seu pai se envolveu, e que ele, de uma certa maneira, sofreu as consequências dessa luta, né? Tendo a sua vista afetada, se tornando cego, né? Ele não nasceu cego, se tornou cego, porque foram lá e cegaram ele com medo da vingança. E ali foi tirado todo o direito dele de trabalhar, de ter uma vida normal, de construir alguma coisa. E ele passou a ser um mendigo nas ruas, né, de Jericó, passou a ser mendigo. E a Bíblia diz que ele tinha uma capa que ele carregava sobre ele,
que era a identidade não só dele, mas de todas as pessoas que mendigavam nas ruas. E ali era a identidade dele, né? Era o passaporte para ele poder mendigar em paz. Só que naquele dia aconteceu algo diferente, né? Ele ouviu que passava uma multidão ali naquele lugar. E não era uma multidão normal, era uma multidão, um tropelo de uma quantidade de pessoas, uma grande quantidade de pessoas passavam ali. E naquele momento ele disse: o que está passando aí? E aí responderam: olha, é Jesus Cristo, o Nazareno, que está passando. E naquele momento, acredito eu, né, que ele já tinha ouvido falar de Jesus, que já haviam falado para ele que Jesus fazia milagres, né, que fazia coisas extraordinárias acontecer, ressuscitava mortos, curava paralíticos, né, curava leprosos, e ele, naquele momento, se encheu de esperança e de fé. Naquele momento se encheu de esperança e de fé. E ele foi e determinou em seu coração que ele precisava falar com Jesus. Então ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. E naquele momento a multidão pediu: Senhor, te cala, tu está incomodando, te cala, né? Deixa de gritar. E ele não se calou, ele gritou ainda mais. Gritou ainda mais. E quando ele gritou ainda mais, Jesus parou naquele momento e disse: chamai-o aqui, traz ele aqui. Aí foram lá, e as pessoas já foram diferentes. Tem bom ânimo, ele te chama, né? E quando chegou ali na frente de Jesus, Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Olha, pessoal, é incrível essa questão, quando Jesus disse: o que queres que eu te faça? Mas o óbvio é que Jesus sabia que ele era cego e que era mendigo também, porque ele estava à beira do caminho mendigando. Sabia que ele era mendigo, né? Mas naquele momento ele chegou ali, aos pés de Jesus, né? A Bíblia diz que quando disseram que ele te chama, ele pegou aquela capa, a identidade, né? De mendigo, como se nunca mais fosse precisar. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Você só nunca mais vou precisar dessa capa. Para que essa capa? Ele me chama. Eu vou falar com ele, então eu não preciso mais dessa capa. E naquele momento ele pegou a capa e jogou fora. Jogou fora por quê? Porque dentro do coração dele estava a fé. Uma fé num Deus que podia fazer por ele coisas impossíveis. Coisas impossíveis. E naquele momento ele foi ao encontro de Jesus. E chegando ali, quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Amigos, olha, ele pediu a coisa mais difícil, é impossível. Porque ele poderia ter dito assim: olha, Senhor Jesus, eu sou um mendigo, sabe? Ele podia ter dito: eu estou só filosofando aqui com você, aqui, interagindo com a palavra. Olha, ele podia ter dito da seguinte forma: olha, eu sou um mendigo, eu estou aqui mendigando à beira do caminho. E eu vi essa multidão, eu ouvi o tropelo dessa multidão. Eu queria pedir que o Senhor, já que essa multidão está te seguindo, que o Senhor pedisse para que eles me dessem uma esmola, para que eu possa levar para casa o que comer, para que eu possa levar para casa alguma coisa para minha família, para que eu possa me alimentar, porque eu vivo da migalha, eu vivo da bondade das pessoas, da caridade das pessoas. Ele podia ter dito isso, mas não, ele foi lá naquilo que era mais difícil, que ninguém podia fazer por ele. Naquele momento ele foi lá e disse: olha, Senhor, o que eu quero de volta a minha vista, eu quero voltar a enxergar. Ele pediu o impossível. Você sabe, a atitude de fé é assim. Às vezes nós passamos por lutas nas nossas vidas que achamos que o médico não pode ajudar, achamos que as pessoas não podem ajudar, que os nossos amigos não podem ajudar. E aí, por ninguém nessa terra poder ajudar, pelo dinheiro que não dá para comprar o que precisamos, que muitas vezes é a saúde, muitas vezes precisamos de um milagre realmente. Aí quando passa a ser algo sobrenatural que vem de Deus, aí é onde muitas pessoas pecam. Porque não acreditam, desistem da vida, desistem de lutar, desistem de acreditar no milagre.
em uma mudança que possa vir através da mão de Deus, da manifestação de Deus em sua vida. Então, naquele momento, aquele homem pediu a coisa mais difícil, porque acreditava, porque tinha no seu coração a fé. Naquele momento ele pediu, me devolva a minha vista. Em outras palavras, vou filosofar mais um pouco dentro desse texto. Olha, me dê o que a medicina não pode me dar. Me dê o que as pessoas não podem me dar. As pessoas podem me dar uma esmola, mas eu não quero mais esmola. A medicina não pode curar a minha vista, ninguém pode mais me ajudar, mas o Senhor pode. Eu acredito que o Senhor pode, que o Senhor tem esse poder de mudar a minha vida. E naquele momento, Ele entregou-me toda a sua confiança, Ele depositou toda a sua confiança aos pés de Jesus. Jesus poderia ter olhado para ele e disse, olha, eu não quero, não vou fazer, mas não. Naquele momento a Bíblia diz bem claramente, né? Aqui, diz muito bem claramente aqui, e Jesus lhe respondeu, que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu volte a ver. Volte, né? Quando ele fala volte, ele está afirmando que ele enxergava e não enxerga mais, que foi tirado a ele, foi tirado dele o direito de enxergar. Ele quer de volta. Olha, Senhor, me dá de volta a minha vista, para que, em outras palavras, para que eu possa trabalhar, para que eu possa vencer, para que eu possa conquistar as minhas coisas, sem estar mendigando, sem estar pedindo nada a ninguém, Senhor. Eu estou cansado dessa vida, Senhor, de estar à beira do caminho, mendigando, vivendo das migalhas das pessoas. Eu quero algo, Senhor, que eu possa lutar, que eu possa trabalhar para conquistar. Então faz esse milagre que ninguém mais pode fazer. Nesse momento, ele confiou inteiramente no Senhor Jesus. E Jesus respondeu para ele uma frase simples. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a sua vista. Né? Vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, ele estava numa situação de sofrimento, de derrota, da mendigância, numa situação difícil, mas a atitude de fé dele fez com que a vida dele fosse mudada. Talvez você se encontre nessa mesma situação, precisando de um milagre. Os médicos talvez não consigam mais te ajudar, o medicamento que você toma já não está mais funcionando mais, talvez o teu problema tenha crescido em uma proporção que você perdeu o controle, que você já pensou em desistir, mas eu convido você, tome atitude, saia da beira do caminho, grite por Jesus, confie nele, que aquilo que você não pode fazer e que ninguém pode fazer, Deus pode fazer por você, porque Jesus, ele só opera naquilo que é impossível, porque o que é possível, façamos cada um de nós. Aqui essa mensagem que eu deixo para você. Peço que você compartilhe com um amigo, com o teu familiar, compartilhe essa palavra com pessoas que você ama, que estejam passando por problemas. Assista o nosso canal no YouTube, né? Entendeu? O Projeto Emanuel Oficial, o nosso Instagram também, você vai ver aí abaixo no vídeo, tá certo? Nos acompanhe e divulgue esse trabalho e venha aprender a ter fé juntamente conosco aqui na pessoa do Senhor Jesus através da luz da Bíblia. Um abraço e até a próxima.